compartilhar uma foto em comemoração aos 44 anos de idade, a atriz Susana Alves, a eterna tiazinha, compartilhou com os seguidores do Instagram que foi diagnosticada com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Há 2 meses, né, ela disse que isso aconteceu. Ela disse que descobriu que tem o TDAH e que é uma condição genética. Eu já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita a minha caminhada nessa estrada. Mas, afinal, quais são as limitações, né, causadas por esse transtorno? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico psiquiatra, o doutor Antônio Félix. Boa tarde, doutor Antônio, tudo bem? Boa tarde, Desirê, tudo bem. É estranho quando a gente pensa na junção dos 2 nomes, né? Déficit de atenção com hiperatividade. Isso. Que talvez a gente pense assim, uma pessoa que tem déficit de atenção é uma pessoa desligada. E como é que isso pode estar ligado à hiperatividade? Exatamente. Boa tarde, né, a todos. Assim, o déficit de atenção e hiperatividade é muito comum na infância. Eu acho que é o primeiro a ter aquela criança, o pestinha, todo mundo dele não tem dúvida que ele é hiperativo, né? Mas a hiperatividade, ela se caracteriza muito pela falta de atenção. Então não é uma pessoa só que é muito agitada, não é só uma pessoa que é muito agitada. Então, isso é muito comum de acontecer. As pessoas têm vários sinais que levam. Então, a distração, tá conversando com uma pessoa e pensando em outra, ou então se distrai com muita frequência, esquecer objetos em casa com muita facilidade. Agir impulsivamente também é uma característica, porque o déficit de atenção e da hiperatividade, fala-se no nome, tem a atenção, que é a falta de foco, de não se concentrar suficiente, não assistir uma série completa, ter dificuldade no aprendizado, mas também fala da hiperatividade, mas tem a impulsividade, que é também uma característica marcante no quem tem esse tipo de transtorno. O principal também é entender assim, hoje em dia tem muito adulto se dizendo que tem o déficit de atenção e hiperatividade, mas é um diagnóstico um pouco complexo, né? Envolve muita questão. Era isso que eu ia perguntar com relação a esse diagnóstico. A gente tá vendo aí a Susana Alves, ela foi descobrir com 44 anos. E às vezes eu acho que no nosso dia a dia a gente pensa, agora eu fiquei pensando, será que eu tenho TDAH? Porque eu me coloquei aí nessa história. Às vezes eu tô aqui pensando em outra coisa, nos boletos que eu tenho para pagar. Como é que você falou aí que a questão do diagnóstico, é um diagnóstico clínico, eu vou ter que fazer 10 consultas com o psiquiatra pra gente ver, ou então vai ter um exame que vai ver lá que no nosso cérebro tem alguma parte que está mais ativada? Como é, doutor? Pois é, então não existe hoje em doenças, geralmente, na saúde mental, um exame de imagem. As pessoas às vezes procuram a gente querendo, doutor, passa um exame da minha cabeça, uma ressonância para saber. Então não tem um exame de sangue, mas as características comportamentais e a análise clínica é que vai dar o diagnóstico. Importante mais ainda entender de que quando a gente fala assim, características gerais, as pessoas se identificam muito. Quem é que nunca esqueceu um objeto em casa? É o quê? Quem com nunca muita teve dificuldade? Tem que afastar outras causas. Então, se a pessoa tem uma noite de sono mal dormida, se a pessoa tem um padrão de ansiedade, tudo isso já vai levar a uma dificuldade de concentração. Mas quando isso acontece na faixa etária da infância, de 6 aos 12 anos, que é observado, tem a dificuldade do aprendizado, ou mesmo a pessoa que está na idade adulta, que não atentou para esses sintomas na infância, é extremamente importante ela buscar ajuda, porque tem tratamento, né? Então, assim, é importante fazer uma triagem, não é todo mundo que está ouvindo achar, eu tenho e preciso tomar uma medicação, mas, assim, investigar é muito importante, porque os prejuízos são muito grandes das pessoas que têm esse tipo de problema. Então, doutor, no caso, a gente não pode, às vezes você está trabalhando com uma pessoa, a pessoa todo dia erra a mesma coisa, faz a mesma coisa. A pessoa, isso é uma pestalhada, esse homem é uma pombaiada. Você fica com aquela história na cabeça. Às vezes a pessoa nem se preocupa de perceber suas próprias limitações e de dizer, então eu vou procurar ajuda. Aí, nesse caso, o tratamento é medicamentoso? O tratamento ele é medicamentoso porque ele é muito eficiente, principalmente no foco. Interessante porque é uma droga estimulante, né? A medicação que é usada para o TDAH é muito comum, usado hoje por pessoas que são concurseiros, né? Muito comum. Então as pessoas vêm querendo melhorar o seu rendimento, diminuir a procrastinação, melhorar o desempenho escolar e buscam essas medicações. Mas, na verdade, é uma medicação que vai ativar o foco e a concentração e, consequentemente, diminuir a hiperatividade da pessoa. Então é algo que é estimulante, mas faz um efeito contrário.
Então, quando uma criança ela é muito inquieta, que toma esse tipo de medicação, ela tende a ficar mais comportada. É o mais comum, mas não é o único tratamento. O tratamento também é com psicoterapia, para mudar alguns comportamentos, né? Interessante, tem um estudo recente que diz que a criança ela tem dificuldade para ter mais concentração em aprender. Mas quando a atividade é lúdica, quando é algo que ela gosta, ela tem o mesmo desempenho de aprendizado certo. de uma outra que não tem. E a inteligência é a mesma. Tá. Então, a mesma capacidade de inteligência ela tem. Vamos para as dúvidas? Chegou aqui uma pergunta bem legal, porque tem a ver, a gente falou desse tratamento medicamentoso, mas ela quer saber outras alternativas. Boa tarde, eu sofri muito minha vida toda com pessoas dizendo que eu era burra, distraída. Hoje, com 38 anos, ela entendeu que era TDAH. Ela disse que tem dificuldade de reter informações. Aí ela quer saber, tem algum tratamento ou exercício que possa amenizar? Eu acho que o doutor já falou aqui da questão de procurar fazer terapia, né? Porque isso, já vai trabalhando isso. Essa medicação que ele disse que deixa o foco, mas assim, agora, atividades no dia a dia, digamos. Com certeza. Na verdade, existem umas regiões do cérebro, né, que tem uma deficiência de dopamina, que a gente chama, que é a região justamente de manter o foco. Essa dopamina pode ser aumentada com o uso da medicação, que é o mais comum, né? Tem umas que tem uma meia-vida mais curta, que se usa geralmente para fazer uma atividade de 3 horas, 4 horas, mas outras já fazem um efeito o dia inteiro para quem precisa. Mas outras atividades podem ajudar, com certeza, a melhorar o nível de dopamina na região cerebral. Atividade física, como eu disse, as atividades lúdicas, redobrar a atenção quando for desempenhar, porque se você já sabe que tem um déficit nesse sentido, é ideal que você tenha mais cuidado, né? Então, se você, quando está dirigindo, que se distrai com facilidade, você tem que redobrar os cuidados e não deixar o telefone fácil. Buscar outras coisas para todo mundo, buscar mecanismos no dia a dia para melhorar o seu foco e concentração. Tá. Vamos lá, tem mais dúvida. Minha filha tem 11 anos e foi diagnosticada com distúrbio de aprendizagem e hiperatividade. Ela ainda não sabe ler, com 11 anos, não consegue se comunicar com os colegas da escola. Ela quer saber por que isso acontece, está mandando beijos. Beijos maravilhosa para você também. Muito bem, então a criança, assim, tem um período agora que a gente, na psiquiatria, na medicina em geral, está se levando em consideração que foi os 2 anos em atividade remota, atrapalhou muito o desenvolvimento escolar das crianças. Isso deve ser feita uma avaliação bem ampla, né? Até que ponto existe uma parte da psicopedagogia que pode adaptar melhor a questão do aprendizado da criança, mas nesse caso, como ela tem essa hiperatividade, né, essa hiperatividade, com certeza é observar, porque ela pode ter benefícios com essas medicações para melhorar o foco dela. Vários fatores podem levar à dificuldade do aprendizado, né? Não é só E ela já tem um diagnóstico, né, doutor? Exato. Então já é meio caminho andado, né? Não é com toda a idade que pode usar as medicações, mas nessa idade já pode sim. Então vamos lá, né? Procurar um médico para te dar esse direcionamento para ajudar a sua filha, tá bom? A Josenilda Eduarda mandou o seguinte: tem uma filha de 8 anos e ela tem essas características. Não para nada, a gente fala e ela não entende e não aprende na escola. Será que é TDAH? Com qualquer idade, doutor? Eu vejo que eu tenho muitos amigos que às vezes levam os filhos que ainda são muito pequenos na terapia e precisa aguardar até uma certa idade para ter um diagnóstico. Com 8 anos, já é possível definir? Sim, com certeza. É um diagnóstico que é plenamente possível com 8 anos, né? Ela se inicia na infância. Os pais que estão ali no dia a dia, com certeza já observam sinais muito mais cedo, né? Então, e o parâmetro que ele usa é até com os outros filhos. Então, ele tem um filho que tem uma característica, vamos dizer, uma personalidade, um tipo de comportamento, o outro já é diferente. Então, esses sinais de muita distração, não ouvir quando o pai fala, até o pai é mais ríspido com a criança por conta disso. Mas assim, é possível sim já ter esse diagnóstico. Só para título de conhecimento, 5% tem alguns estudos que falam que de crianças que têm TDAH. Então 5% é um número muito alto. Sim. Se a gente for levar em consideração, a cada 100 crianças, 5%, né, no caso, pode ter esse diagnóstico. Então é um índice muito elevado. Tá. Tem mais um aqui. Boa tarde, doutor. Meu filho tem 14 anos, não gosta de estudar, está com notas baixas na escola e fica dizendo que tem TDAH. Queria saber a sua opinião. Ele mesmo está dizendo, mas eu não estudo porque eu tenho TDAH. Será que ele está dando truque, doutor? Aí Tô achando. Não tá muito sabidinho. Maldoso, tá muito sabidinho.
Assim, as pessoas às vezes fazem isso, colocam a responsabilidade de algumas coisas nas doenças que elas hoje têm. Então a culpa é da ansiedade, a culpa é da depressão, a culpa é do TDAH. Na verdade, o que é também muito interessante é que as pessoas que são muito bem-sucedidas na vida profissional, advogados, empresários que a gente atende, médicos e empresários, alegam que tem TDAH e esse é o resultado do seu sucesso, porque são muito hiperativos. E as pessoas, às vezes, que têm suas frustrações... Botam a culpa no TDAH. Botam também a culpa nele, né? Ele então, é o vilão assim, e o mocinho, doutor? É o vilão e o mocinho ao mesmo tempo. É interessante porque aí é uma questão... como eu disse, a pessoa que tem o TDAH, ainda que o adolescente que falou tenha... isso não é impedimento dele desenvolver sua vida, né? Isso aí é um fator que pode ser ajustado e ter esse desenvolvimento. Não dá para dizer assim, eu não tiro nota boa porque eu tenho TDAH, tem que procurar ali. Isso, não dá para, hoje em dia, com tanta informação, e ele mesmo já está dando, né? Ele já deu o diagnóstico. Então ele já se formou médico, viu, doutor? Não, mas ele é esperto. Vamos para a dúvida da Camélia. Ela disse o seguinte, qual médico procurar para a criança? É neurologista, psiquiatra? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então ele pode ser tratado por psiquiatras que atendem na área da infância, que é uma subespecialidade, ou mesmo por psiquiatras gerais, né? E existe também um neuropediatra, né? Também existe o neurologista, de forma geral, como é o psiquiatra de forma geral, e existe um neuropediatra específico para criança, né? Já são subespecialidades, né? Mas assim, o principal, além de ter o diagnóstico, é ter o acompanhamento muito profissional. Eu acho que isso é fundamental. O psicólogo, envolver a escola. O diagnóstico, como eu disse, ele é complexo. Muitas vezes precisam de informações da escola, que é com quem passa a maior parte do tempo com a criança, precisa do envolvimento da família, de psicólogo e o profissional, porque existem sim algumas medicações que realmente fazem uma diferença significativa. Doutor, tá chegando tanta pergunta, mas o nosso tempo é curto, a gente já conversou muito, eu sei que ajuda muita gente em casa, claro, né? Porque como você começou aqui a entrevista falando exatamente de muitas características que se a gente for parar para pensar, eu tenho isso, será que eu tenho TDAH? Mas essa vai ser para encerrar, tá? Eu peço desculpa se eu não conseguir responder a sua dúvida, mas espero que a gente tenha ajudado. A Adélia disse que o filho tem TDAH, foi diagnosticado aos 8, hoje ele tem 12. Vai ter que tomar medicação para sempre. Não, né? Então, assim, tem uma notícia muito boa e positiva, porque boa parte das crianças que têm esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade entre 8 e 12 anos, a tendência é que os sintomas sejam amenizados na vida adulta. Então, a tendência é de que a pessoa não precise ficar usando essa medicação todo sempre. Realmente ela tem um papel fundamental nessa fase do aprendizado, da alfabetização, do desenvolvimento escolar. Mas assim, o ideal é que seja usado sob demanda, porque são medicações também que têm risco de dependência, então não só tem a parte positiva e boa, mas uma vez melhorando e tendo um acompanhamento muito profissional, é possível começar a retirar gradativamente essas medicações e a pessoa ter uma vida normal, sem tantas dificuldades. Boas notícias por aqui hoje. Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação e quero também que faça o convite ao pessoal lhe seguir lá no seu Instagram. Isso, muito bem. Então, queria, né, deixar essa mensagem aí do TDAH. É uma das doenças que acometem muitas pessoas hoje, assim como ansiedade, depressão. E a gente está disponível, a gente sempre está postando vídeos curtos lá também nas nossas redes sociais, né? O psiquiatra Antônio Félix, @psiquiatra Antônio Félix. E estamos à disposição para tirar dúvidas, caso tenham, e à disposição para ajudá-los. Obrigada, doutor. Bom fim de semana, né? Que amanhã já é feriado, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado. Em breve a gente traz de novo esse assunto aqui que bomba, tá? Ótimo. Agora vamos lá no @TV Tambaú, que hoje tem vídeo, meu filho.